expansão da educação à distância, o principal foco deles é a formação dos professores. Diante da necessidade de professores formados nas áreas, houve essa necessidade de se formar esses professores que estavam atuando em áreas diferentes, tinham formações e atuavam em outras áreas. Quais as soluções que a UFC Virtual dá para aqueles alunos que não possuem computador e acesso à internet ou são inexistentes esses casos? A gente, juntamente com a UFC e todo o sistema da OAB, existem os polos de apoio presencial. Então, cada polo desse ele é composto por um laboratório com mais de 40 máquinas, todas equipadas com webcam, microfones, elas têm acesso à internet e o aluno pode se deslocar àquele espaço e poder fazer todas as atividades virtuais utilizando aqueles laboratórios. Dentro do laboratório, os alunos utilizam a internet e para resolver as atividades do curso, eles utilizam um ambiente solar, que é o ambiente nosso aqui da UFC Virtual. E como deve ser a formação e a capacitação dos professores da educação à distância? Essa pergunta ela pode ser melhor respondida por alguém da área aqui dentro do nosso instituto, mais ligada à formação pedagógica desse professor tutor. Mas a informação básica é que eles precisam ter vivência com o ambiente virtual, precisam conhecer o solar e precisam conhecer a realidade do aluno à distância, que é o aluno diferenciado do aluno presencial. Certo. Na educação à distância, a falta de vínculo profissional com a instituição aliada à baixa remuneração pode levar a uma educação massificadora? Essas afirmações são coerentes? Qual a sua visão a respeito? As pessoas utilizam isso como uma forma de criticar a educação à distância, mas isso aí eu não concordo, porque essa baixa remuneração é relativa, porque se você pensar a bolsa de 665, é uma bolsa, quer dizer, a pessoa pode desenvolver inúmeras outras atividades, a pessoa não é o salário da pessoa, você não vai ficar com aquilo, tá entendendo? E o tempo que a pessoa dedica ao tempo, assim, o tempo que a pessoa dedica para aquela atividade, para receber aquela bolsa de R$65, é um tempo curto, então a pessoa pode ser tranquilamente, como é o caso, ser professor da rede municipal e ser um professor tutor, ser professor do estado e ser um professor tutor, ser professor da universidade e ser professor tutor, ser professor de universidades, faculdades particulares e ser professor tutor, quer dizer, então há a possibilidade dele conciliar a atividade dele de tutor com outras atividades, tá? Então eu acredito que essa afirmação de que a remuneração não condiz com a atividade não é verdadeira. E por que o tutor não é chamado de professor, já que atua na mediação do processo de ensino e aprendizagem? Eu não sei, aqui na UFC Virtual nós chamamos de professor tutor. Aqui existe o professor tutor e existe o professor conteudista. Então, às vezes, a gente fala professor sendo o conteudista, que é quem coordena. Por exemplo, você imaginar uma disciplina, ela atua em 8 polos. Então, eu tenho um coordenador de disciplina e 8 tutores. Tá? Então, quando você está falando assim, você fala coordenador de disciplina, você fala tutores. Porque o tutor não é chamado de professor, já que atua na mediação do processo de ensino e aprendizagem? Aqui na UFC Virtual, a gente chama o professor tutor de professor tutor. Tá? O que acontece é que, às vezes, nós temos o professor conteudista, tá gravando? Tem o professor conteudista e o professor tutor. Então, às vezes você chama de conteudista, de disciplina, e chama de tutor para não confundir, para não ficar falando professor tutor, professor conteudista, tá? Mas em sala de aula, quando o professor tutor está em contato com os alunos, ele só é chamado de professor, as mensagens todas são direcionadas ao professor, tá? Na própria especialização também, a gente chama sempre de professor tutor, tá entendendo? Então assim, pode ser que em alguns outros lugares se chame simplesmente de tutor, mas aqui nós chamamos de professor tutor. Ok. Finalizando, quais os aspectos positivos da EAD em meios digitais no âmbito educacional? O principal aspecto é o que ela se propõe, né? Que é a formação de um maior número de pessoas que não teriam condições de se formar caso não tivesse a educação à distância através dos meios digitais virtuais. Então, se você imaginar que a UFC pode estar em 30 municípios do estado do Ceará, é um número realmente considerável. Então, a gente está desde Camusim até Quiterianópolis, Tauá,
Jaguaribe e vários outros municípios. Então, jamais, se não fosse com o auxílio das tecnologias digitais, com a educação à distância, a gente jamais conseguiria estar nesses lugares.